mundo e foi recebido por um coração imaculado. Por um coração realmente que o amou. Um coração de mãe, mas sobretudo, um coração que queria se unir e se uniu de fato perfeitamente ao coração de Jesus. De tal forma que a perfeita união entre esses dois corações é que faz com que o coração de Maria seja para nós tão admirável, seja para nós objeto da nossa devoção, e nós deveríamos dançar de alegria, nós deveríamos sentir uma profunda alegria de saber que Jesus foi amado. Quem ama Jesus não pode deixar de amar o coração de Maria. Por quê? Porque quem ama Jesus não pode deixar de se sentir profundamente feliz de saber que ele foi amado como ele merecia. Ou seja, eu olho para o meu coração e eu vejo que eu não consigo amar Jesus. Que eu tenho um coração paraplégico. Que eu tenho um coração que não se move, que não sai do lugar. Um coração impotente. Se não for a graça de Deus, o que é que eu sou capaz de fazer? Mas não é maravilhoso a gente ver que a Virgem Santíssima correspondeu totalmente à graça, que ela verdadeiramente era cheia de graça. O anjo Gabriel, quando ele desceu do céu para dar o anúncio a Maria, fez aquilo que nenhum anjo fez em toda a história sagrada. Ele ficou admirado e saudou e elogiou a Virgem Maria. Ave cheia de graça. Por quê? Porque ele ficou admirado de ver no coração daquela menina de Nazaré um amor por Deus maior do que aquele que ele tinha visto lá no céu, entre os querubins e os serafins. Sim, o amor de Maria por Deus. Que alegria saber que Jesus foi recebido, foi acolhido, que este amor infinito de Deus que é derramado sobre nós foi acolhido por este coração capaz de acolher. Que alegria saber que Jesus foi amado. Por isso não é compreensível que uma pessoa que ame Jesus de verdade não sinta o seu coração exultar de alegria ao falar do coração de Maria. É aqui que nós vemos a grandeza de Santa Jacinta, que foi canonizada no último dia 13. Ela dizia para Lúcia, Lúcia, você não sente muita alegria de dizer doce coração de Maria? Eu sinto essa alegria, essa realidade que nos move desde dentro. Né? A Jacinta, né, diz aquela frase extraordinária em que ela diz, eu gostaria de meter no coração de toda a gente este lume que me queima e que me faz querer tanto o coração de Jesus e de Maria. Ou seja, amar o coração de Jesus e Maria. É isso que produz a graça de Deus. E é por isso que é salvífico. Essa realidade é salvífica. Nossa Senhora diz que quer estabelecer no mundo a devoção imaculada. Deus quer estabelecer porque Ele quer salvar a alma dos pobres pecadores. É para isso que Deus quer estabelecer, para salvar a alma dos pecadores. E não tem dúvida nenhuma que quem abraçar, prometo a salvação e serão queridas de Deus estas almas como flores postas por mim e adornar o seu trono. Então, esta mãe bendita, não é? Esta mãe bendita, ela quer que nós realizemos essa nossa devoção ao coração dela exatamente porque ela é salvífica. Não é? Esse coração é salvífico, esse coração, porque se nós nos unirmos a ela, teremos um coração que será receptáculo do amor de Deus. E se nós formos indiferentes, não somente estaremos ferindo o coração de Jesus, mas ferindo também o coração de Maria, que sofreu tanto por nós. Quem não se sente comovido? Que pecador, que alma de coração de pedra ficaria indiferente diante de uma mãe que mostra o seu coração cheio de espinhos? Veja, existe uma inimizade
profunda entre a Virgem Maria, o seu imaculado coração e Satanás. E essa inimizade profunda se dá pelo fato de que Satanás nunca teve poder sobre o coração de Maria. Nunca. Era imaculada. Por isso o coração dela é chamado de imaculado. Ele nunca teve poder sobre ela. Nós todos já fomos escravos de Satanás. Antes do batismo, fomos escravos de Satanás e cada vez que cometemos um pecado mortal, voltamos a ser escravos de Satanás. E somos libertos pelo batismo, somos libertos pelo sacramento da confissão. Pois bem, o que Satanás não consegue fazer, que é atingir o coração desta mãe imaculada sobre a qual ele nunca teve domínio, nós conseguimos fazer com os nossos pecados. Por quê? Porque exatamente Jesus nos deu a ela aos pés da cruz. Quando ele aos pés da cruz disse para ela, eis aí o teu filho, e nós fomos entregues a ela, fomos consagrados a ela, ela recebeu a graça de uma maternidade por nós que não tem comparação com nenhum amor e nenhuma maternidade possível aqui neste mundo. Maria recebeu aos pés da cruz a graça de ser a nossa mãe de uma forma plena, porque as palavras de Jesus são constitutivas. Ele diz, isto é o meu corpo, e o pão já não é mais pão. Ele diz, eis a tua mãe, e aquela mulher recebe a graça abundante para ser a nossa mãe. Ele diz, eis o teu filho, e nós somos chamados a receber esta graça, de ser filhos dela. Mas e se nós respondemos com indiferença? Nós estamos atingindo o coração dela. Nós estamos ferindo o coração dela. Nós estamos causando chagas, espinhos, como ela mesma mostrou em Fátima, mostrou seu coração cercado de espinhos, e os espinhos foram causados por nós, pela nossa indiferença, pelos nossos pecados, pelos nossos ultrajes. Então nós precisamos desagravar esse coração. E isso é uma mensagem salvífica. É salvífico por quê? Porque, como eu disse, que coração de pedra diante do coração de uma mãe que sofre não vai mudar. Então, a irmã Lúcia diz no seu apelo, no seu livro Apelos da Mensagem de Fátima, que exatamente trata-se de uma devoção de consagração e conversão. Ou seja, conversão porque eu, como pecador, deveria me sensibilizar diante do coração desta mãe que sofre. E consagração porque eu me entrego a ela, porque foi isto que Jesus fez aos pés da cruz. Ele me entregou à Virgem Maria. Não é? E não somente isto. Ela diz assim, quando Nossa Senhora falou para ela, Lúcia, né? Porque não sei se você se recorda isso, né? Deixa eu ler aqui no texto da aparição, porque é importante você se dar conta disto, que Nossa Senhora disse, Jacinto e Francisco virão logo comigo, mas tu ficas cá, não é? Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Aí Lúcia ficou decepcionada. Fico cá sozinha? Perguntei com pena. Ela disse, não, filha. Essa resposta serve para Lúcia, mas serve para nós. Nós não ficamos sozinhos. Tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. Ouça essa palavra da mãe. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Isso daqui também explica um pouco o que é o coração
Imaculado de Maria, refúgio e caminho. É isso que quer dizer também a devoção, refúgio e caminho. Por quê? Por que refúgio? Porque estamos numa guerra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Deus não constitui somente amizades, Ele constitui inimizades. E a inimizade entre Satanás e a Virgem Maria é a inimizade mais absoluta que possa haver. Poderia-se dizer que a inimizade entre Satanás e a Virgem Maria é maior do que até mesmo a inimizade entre Satanás e Deus. Por quê? Porque Satanás não é tão humilhado como quando é derrotado pela Virgem Maria. Veja, que Satanás seja derrotado por Deus, isso é natural. Afinal, ele é um átomo, ele é um nada diante de Deus. Mas que ele, anjo de luz, príncipe, maior de todas as criaturas, seja derrotado pela humilde escrava do Senhor, a menina de Nazaré. Ele, que por natureza é um anjo enormemente maior do que todos os outros anjos, ser humilhado por um ser humano, uma menina. Essa derrota para ele é a maior das humilhações e por isso não poderia ser maior a inimizade. E é por isto mesmo que, diante desta guerra que Satanás trava contra a humanidade, neste ódio tremendo, ela é o nosso refúgio. Nós vivemos essa batalha desses tempos. Quem de nós há de negar que vivemos uma batalha? Quem de nós há de negar? Pois bem, nesta batalha desses tempos, ela é o nosso refúgio. Ela foi o refúgio para Jesus, porque foi nos braços dela que Jesus se refugiou. Ela foi o primeiro sacrário. Foi no coração dela que Deus foi habitar em primeiro lugar. Como não iremos nós nos refugiar onde o próprio Cristo se refugiou? O coração de Maria, verdadeiramente, é para nós refúgio, porque conforme aquela batalha que está no Apocalipse capítulo 12, existe uma batalha entre o dragão, a antiga serpente, e a mulher vestida de sol, entre a sua descendência e a descendência dela. Nós somos a descendência da mulher. Se estivermos com ela, estaremos no lugar da vitória. E é por isso que a Virgem diz, no final, ao descrever tantas guerras e tantas atrocidades, no final, o meu imaculado coração triunfará. O meu coração imaculado triunfará, porque no final o triunfo acontece na batalha entre Satanás e a mulher. O triunfo acontece no coração da Virgem, o coração sobre o qual ele nunca teve poder. E nós que infelizmente caímos sobre o poder miserável de Satanás, precisamos nos refugiar rapidamente. É por isso que esse coração é salvífico, é por isso que ter devoção a ela é refúgio. Mas não é somente refúgio, é caminho. Por quê? Porque ela nos ensina a nos entregarmos a Deus. Essa doutrina foi desenvolvida de forma extraordinária por São Luís Maria Grignion de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção. A Virgem Maria como caminho, ou seja, esta consagração. A entrega a ela. Por quê? Porque por causa de nossa fragilidade, nós quando nos entregamos a Jesus, e devemos nos entregar a Jesus, precisamos nos entregar a Jesus, sempre voltamos atrás e nos arrependemos. Mas quando nós nos entregamos a Jesus pelas mãos de Maria, esse caminho mais humilde, ele é mais seguro. Por quê? Porque pelo nosso pecado original, nós temos uma ferida que faz olhar para Deus com uma certa desconfiança. Essa ferida de desconfiança foi colocada no nosso coração pela própria serpente, quando ela acusou
Deus diante de Eva dizendo: vocês sabem por que vocês não podem comer do fruto desta árvore? Porque se vocês comerem, sereis como Deus. E Ele é cioso, Ele guarda para si a divindade, mas se vocês comerem, terão divindade igual a Ele. Vejam como a serpente arguta diz uma palavra de desconfiança contra Deus, de tal forma que nós temos uma certa rivalidade com Deus, ou seja, é evidente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar somos nós. Nós somos feridos. Nós temos esta ferida dentro de nós de que temos medo de Deus. Mas quando nós nos jogamos nos braços desta Mãe Santíssima, como Jesus nos ensinou a fazer aos pés da cruz, quando nós a tomamos no nosso íntimo, então ela se torna caminho. Naquele dia em diante, o discípulo recebeu a Virgem Maria no seu íntimo. Sim, eistaidia, ou seja, entre as suas coisas próprias, aquilo que há de mais íntimo. As nossas traduções dizem que recebeu na sua casa, mas é muito mais do que casa. Poderíamos parafrasear, não é a tradução exata, mas poderíamos parafrasear e dizer: recebeu-a no seu coração. Então, vamos viver isto. Essa é a mensagem de Fátima. E essa mensagem de Fátima foi vivida de forma extraordinária por Santa Jacinta e por São Francisco. Os dois pastorinhos são, sem dúvida nenhuma, a forma encarnada de nos entregarmos devotamente a este Imaculado Coração, porque Francisco queria desagravar o coração de Jesus, como Maria, no seu Imaculado Coração, durante a sua vida, e enquanto pôde, não fez outra coisa senão desagravar o coração de Cristo. Ela estava lá aos pés da cruz para consolá-lo e desagravá-lo. Vejam como o coração de Francisco, pastorinho, era um coração configurado ao de Maria. E ao mesmo tempo, uma vez que esta Mãe Bendita nos recebe como filhos, ela não faz outra coisa a não ser interceder, se sacrificar e pedir pela salvação dos pobres pecadores. Vejam como o coração da pequena Jacinta é um coração configurado ao coração de Maria. Portanto, essa realidade de rezar pelos pecadores, de se sacrificar por eles, sem dúvida nenhuma, é aquilo que fez a Virgem Maria. E a realidade de nós repararmos o coração de Jesus. Por isso, a devoção ao Imaculado Coração de Maria é, sem dúvida nenhuma, caminho, refúgio e caminho. Ela triunfará. Quando ela triunfar? Quando finalmente ela, que representa a Igreja Imaculada, não é? Junto com todos os seus filhos, se apresentar diante do trono de Deus naquela multidão, com as vestes alvejadas no sangue do Cordeiro, quando nós estivermos lá para cantar o Aleluia final, quando nós estivermos lá para viver e ver a glória e o triunfo, sim, será o triunfo do Imaculado Coração, porque finalmente, depois de tantas tribulações, de tanto purgatório, seremos imaculados também nós. E haverá sim triunfo do Imaculado Coração, e o reino de Cristo será tudo em todos, e Ele entregará o reino ao seu Pai. Então vamos viver isto. Vamos ouvir os apelos de Fátima, vamos ouvir esta mensagem e vamos olhar para estas duas crianças e aprender delas, porque agora, depois da canonização dos pastorinhos, hoje, mais do que nunca, se não nos fizermos como estas crianças, não entraremos no reino dos céus. Deus abençoe você. Vivamos devotamente, vivamos verdadeiramente, filialmente, esta devoção ao coração imaculado de Maria, porque somente assim estaremos nos unindo a Deus como
Todos os corações precisam se unir. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.